Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Guru Purnima Ki Jai. Então, vamos ler um pouquinho, começando aqui, o Tripurari Goswami Maharaj. Vou começar agora. Então ele fala, né, que enquanto o Mahaprabhu, enquanto o Krishna ele estava no Prakrita Lila, ou seja, nos seus passatempos, né, manifestos, né, aqui, né, ele ficou muito estupefado, ele ficou muito surpreso com o amor de Radha, né. Isso era uma coisa que ele realmente não entendia, como Radha podia amá-lo tanto, né. Na realidade, esse amor de Radha excedia qualquer coisa. E ele... Porque Krishna, ele fala, o Tripurari Maharaj fala, Krishna sempre achou que ele era o rei do amor, né? A fonte do amor, ou seja, tudo emana dele, né? Então ele pensava, então como realmente ela pode ter esse amor por mim, né? Então ele entra numa crise existencial, segundo o Tripurari Goswami Maharaj. Ficou em crise. E aí, né, ele pergunta, né, será que eu sou realmente o rei do amor? Será que... porque parece que esse amor de Radha supera qualquer coisa que eu já tenha experimentado, né? Então se diz que Radha é o guru de Krishna. Então Radha é que ensina Krishna a dançar, é Radha que realmente mostra Krishna como ele tem que amar, né? Então aí diz que Krishna, né, na arte do sadhana, no espaço da Bhakti Pramodha por Goswami Maharaj, ele conta, né, que ele fala que Krishna ele vem a esse mundo material, né, para desempenhar essa função. Bom, Paritranaya Sadhunam Vinashat Chadushkritam. Ou seja, ele vem justamente para proteger, né, os seus devotos, né, se aniquilar, né, as forças negativas, algo assim. E também ele vem dar prazer aos seus devotos, né? Então aí Krishna fala, eu vim, aí eu falei o Bhagavad Gita, eu matei todos esses demônios, eu acabei com diminuir o fardo da terra, mas eu estou insatisfeito na realidade porque eu não consegui aí, reciprocar, né, com o amor de Radha. Eu não consegui realmente experimentar esse amor, né? Então por isso eu vou voltar, né? Eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero voltar para experimentar isso, eu quero entender como isso funciona, né? Então aí ele tinha que voltar, né? Na forma também de um devoto, né? Ou seja, ele ia voltar na forma de um sannyasi, de um devoto, de um praticante mesmo, né? Então ele falou, eu vou rodar, né, na poeira de Vrindavan, né, eu vou cobrir o meu corpo, né, com essa poeira de Vrindavan. E aí Radha ela fala, não, eu não vou deixar você fazer isso, né, eu vou cobrir o seu corpo, né? Então a gente vai estar junto, a gente vai estar junto, né, e eu vou cobrir o seu corpo. Aí por isso Mahaprabhu é dourado, né? E vou cobrir o seu corpo para que você não role na poeira, para que o seu corpo não toque, né, na poeira de Vrindavan. Então por isso ele vem para provar o amor mais elevado, né? Agora tem um propósito secundário, que é distribuir o Harinama Sankirtan. Então esse é o propósito de Mahaprabhu também, ele quer distribuir isso para todos, né? Ou seja, ele não quer que ninguém escape, né, da inundação do amor divino, ele não quer que ninguém escape. Sri Maharaj fala que como... por isso que ele fala, né, o vulcão, né, dourado do amor divino, ou seja, quando o vulcão explode, né, pluf, então as lavas, né? Uhum. As lavas vêm e queima todo mundo, né? Então não tem jeito de você escapar, assim, é muito difícil você escapar se você está perto do vulcão, o vulcão vai te pegar. É algo assim. Então, Krishna quer pegar todo mundo, né? O Mahaprabhu quer pegar todo mundo, né?
com o santo nome. Então foi por isso que ele sai, né, ele sai ele sai, né, de Nova Dwipa para o mundo, né, do Srivasanga, né? Então no Srivasanga era algo muito mais restrito, né, nem todo mundo podia participar do Srivasanga, nem as pessoas que tinham muita qualificação podiam participar ali, e era bem assim estrito. Mas quando o Mahaprabhu sai, aí não, aí todo mundo vai participar. Mas que o Mahaprabhu fala, ele fala, olha, eu sou como um jardineiro, né? Eu estou distribuindo os frutos do amor por Deus, né? Namomaha Vandanyaya, né? Krishna Prema Pradayate. Estou distribuindo tudo isso, né? Mas tem muitas pessoas que estão escapando, vão embora sem o fruto, né? Elas não, porque eu só tenho 2 mãos, né? Então eu preciso recrutar. Vocês têm que participar disso também. Vocês têm que distribuir isso também. Isso era como o desejo de Mahaprabhu, né? Então essa era a ideia, né? Mas Krishna, eu falei, está numa crise, né? E na realidade Krishna tenta roubar, né, as emoções de Krishna, de Radha. Por quê? Porque Krishna é um ladrão, Hari. Então Hari é um ladrão, ou seja, esse é o nosso Deus, né, como nessa história que o Cecil Maharaj conta, né, que 2 oficiais, né, do exército, lá da polícia, estão discutindo disso. Falam, que chato, o nosso Deus é um ladrão, a gente está meio sem moral, né? Imagina, a gente está combatendo os ladrões, mas o nosso Deus é um ladrão. E aí um fala, mas tudo bem, mas ele está roubando o coração, né? Então isso é muito bom, né? Ou seja, é bom que ele seja um ladrão, né? Então na realidade se diz que Tripura Maharaj fala que um ladrão ele é muito esperto em se esconder, né? E ele, ou seja, ele tem essa pele escura, né? E ele vai se esconder aí na forma, né? De um sadhu. Ninguém vai desconfiar de um sadhu, imagina, se você é um sannyasi, né? Inclusive Ravana, quando ele quis raptar Sita, ele se disfarçou, né? Quando ele quis sequestrar Sita, ele se disfarça na figura de um sadhu, né? Um sannyasi. Quem vai desconfiar de um sadhu, né? Você chega lá, um sadhu, depois vai roubar o banco, né? Ou até aqui, né? Por exemplo, até aqui no Ocidente, que eles não têm muito conceito de um sadhu, mas se você vai com essas roupas assim, né, monásticas, não sei, as pessoas não vão desconfiar que você vai roubar o mercado. Ninguém vai desconfiar. Então é isso, ou seja, esse disfarce, né? Ele se disfarçou como um sadhu. E ele roubou o coração de Radha. Então os mais queridos de Radha o procuraram, não foi difícil encontrá-lo. Por isso esse propósito que Tripura Maharaj está colocando, né? Que Krishna se esconde e realmente e fica, isso é como o Gaura Lila, né? Bom, agora o pedido de Adwaita Acharya para o nascimento de Nimai, na verdade, a gente sabe, foi Adwaita Acharya que pediu, né? Ou seja, já era a hora do Yuga Avatara aparecer, né? Mahaprabhu já ia aparecer, de certa maneira. Mas aí coincidiu com o pedido de Adwaita Acharya. O Adwaita Acharya, ele gritou muito, ele falou muito forte, assim, gritou muito, para que as pessoas pudessem ter essa oportunidade de escutar o Santo Nome, porque na realidade o Santo Nome, segundo o Chaitanya Bhagavatam, fala que ninguém mais cantava o Santo Nome, você não escutava o Santo Nome, era uma coisa assim. Você escutava, as pessoas estavam preocupadas com outras adorações e ninguém queria adorar a Sri Hari. Então por isso Mahaprabhu ele vai, ou seja, Adwaita Acharya, por compaixão, ele vai, né, oferecer água de Tulasi com folhinha de Tulasi, água do Ganges, né, água do Ganges com folhinha de Tulasi, a sua Shalagram Shila, e aí em algum momento Krishna ele vai se manifestar como Chaitanya Mahaprabhu, pedido também de Adwaita Acharya. Por isso
se fala que Advaita Acharya ele não pode dar o prema assim, porque ele chama, né? Ele chama, uma das explicações é essa, né? Que ele chama a Chaitanya Mahaprabhu para entregar o prema. Claro, ele pode, né? Porque ele tem prema. Mas ele chama a Mahaprabhu para que entregue o prema, ou seja, como seguindo esse conceito, né, do Juga Dharma, ou seja, que vai dar o prema. O Goura Prema, um prema que realmente muito difícil, né, de você conceber esse prema de Mahaprabhu. Então aí está falando isso, realmente aqui, que o mundo inteiro estava confundido pela energia ilusória. Imagina, a energia ilusória não é coisa tão fácil de você escapar dela, né? E realmente os Vaishnavas, né, eles perguntaram como será que essas pessoas vão escapar disso, né? Elas estão, de certa maneira, hipnotizadas pela gratificação do sentido, elas só querem gratificar os sentidos, né? E tudo que elas fazem é para isso, ou seja, então elas estão adorando Durga, estão adorando vários tipos de semideuses para a satisfação dos sentidos. Então Mahaprabhu queria, Advaita Acharya queria que isso mudasse, os Vaishnavas queriam isso também. Então essa era a pergunta, como elas seriam liberadas, né? Quem poderia ajudá-las? Chaitanya Mahaprabhu é como Chaitanya Mahaprabhu como um super-herói, né? Tipo assim, super-homem, uma coisa assim. Então existem os heróis do Gaura Lila, né? Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, né? São heróis, né? Cada um tem os seus superpoderes aí para nos ajudar, né? E esse poder do Acharya, de Advaita Acharya, foi realmente chamar Chaitanya Mahaprabhu, né? Então ele tem Mahaprabhu, né, nesse passatempo, né, que a gente já viu da outra vez, que no momento Advaita Acharya, Mahaprabhu ele presta muito respeitos, né, a Advaita Acharya, que era um pandita, né, ele era muito elevado, né? Todo mundo tinha muito respeito por ele. Mahaprabhu também dava respeito a ele não gostava, então ele começou a pregar a filosofia do Eita, Vada, né, imagina. E ele falando, não, você precisa ter Gyana, né? Gyana é superior ao Bhakti, algo assim. E aí Mahaprabhu fica muito bravo, né? Vai lá, começa a bater nele, a gente viu isso, né? Ele pula no Ganges, atravessa o Ganges a nado com Nityananda Prabhu e vai lá, começa a bater em Advaita Acharya, dá tapa na cara de Advaita Acharya. Haridas Thakur via isso, não sabia o que dizer. Nityananda Prabhu ria muito alto e Satimata? Sita Thakurani. A Sita Thakurani ela fica apavorada, ela fala, não, por favor, não mate esse velhinho, não mata ele, não. E aí, nesse momento, Mahaprabhu fala, Advaita fala, e aí, cara, e aí, Mahaprabhu? Cadê o respeito que você tinha por mim? Acabou, agora eu estou sendo castigado por você, agora a gente está na posição correta, né? Advaita Acharya, inclusive de certa maneira ele rejeitou, né, os filhos dele que não seguiam Mahaprabhu, assim, tem toda essa história, né? Porque realmente Advaita Acharya ele vem, né, com essa função, ele tem essa função, preparar, né, o campo para Chaitanya Mahaprabhu. Diz que nesse momento poucos Vaishnavas estavam discutindo os tópicos, né, sobre Krishna, no Ganges, né? Poucas pessoas eram conscientes de Krishna e todos os Vaishnavas tinham muita compaixão essa é a característica do Vaishnava, ele tem compaixão pelas entidades vivas, ele é paraduka do ki, ou seja, ele fica infeliz quando uma pessoa está sofrendo, né? Essa é a característica do Vaishnava. Ao contrário, na maioria das pessoas que fica feliz, né, quando vê algum sofrimento de uma pessoa, o Vaishnava ele fica infeliz quando ele realmente percebe que as entidades vivas estão perdendo, né, a sua oportunidade, né, de se conectar com Krishna, que vão ter que nascer muitas vezes, que realmente estão muito distantes de Krishna. E o líder dos Vaishnavas era Advaita Acharya, né? Ele era conhecido, né, como o melhor exponente, né, do Gyana, né,
do Bhakti, do Vairagya. Então aí Advaita Acharya ele começa a considerar como a gente vai poder libertar eles de Maya. Então ele falou, não, somente Krishna pode livrá-los, né? E aí foi como eu falei, com Tulasi Manjaris, Yaga do Ganges. O poder de Tulasi é tão grande, imagina, que se você oferece uma Tulasi, né, uma Manjari de Tulasi, né, com 2 folhinhas assim, uma de cada lado, é isso que Krishna fica endividado com você. Ele não sabe como vai retribuir isso, só por oferecer isso, né? Por isso que ele fala, né, Patram, Pushpa, falando Toyam, Jome Bhakti Prachati, ou seja, você pode oferecer folha. Se você oferece uma folha, eu já fico muito feliz, mas essa folha não é a folha de bananeira, é a folha de Tulasi, né? Ou seja, Krishna quer essa folhinha de Tulasi. Então, por isso é muito importante. Se a gente pode oferecer isso, desse jeito, Tulasi fica, Krishna fica endividado com a gente. Então o Acharya ele sabia disso, então ele começa a oferecer, ele vai no mais potente, né? A água do Ganges, né? E Tulasi. Todos dois são tadias, né? São eternamente conectados com Krishna. Aí está falando aqui, ó. Ele sabia muito bem que quando o Senhor Krishna fica em dívida com um devoto, né? Ele se vende para aquele que lhe oferece uma folha de Tulasi e uma palma cheia de água. E uma palma cheia de água, né? Um pouco de água com Tulasi. Então ele começou a fazer isso. E com a sua voz muito alta, né? Muito forte, assim, ele chamou a Mahaprabhu, né? Ou seja, chamou Krishna para se manifestar, né? Então se diz que o local onde Advaita Acharya adorava, né, a sua Shalagram Shila com água do Ganges e Tulasi é atualmente conhecido como Babla. E bom, é perto de Shantipur, na Bengala Ocidental. Então se diz que Krishna fica satisfeito com essas orações, né, de Mahaprabhu, de Advaita Acharya, e ele vem na forma de Mahaprabhu. Então ele vem aí no ano de 1486, né? Depois de Cristo, claro. No Falguni Purnima. Nesse Purnima. Purnima. Bom, então em Navadvipa havia uma grande personalidade, Jagannath Mishra, que era o pai, né, de Mahaprabhu. Então ele é Vasudeva, né? Vasudeva Maharaj, ele é como Vasudeva Maharaj, né? Então ele era um brahmana, né, muito erudito, ele sempre estava ocupado em atividades transcendentais, né, e ele possuía todas as qualidades brahmínicas, né? Então Mahaprabhu ele vem de uma família brahmínica, assim também como Nityananda Prabhu, né? E a sua esposa Sati Devi era uma casta, né? Era uma mulher muito casta, dedicada a servi-lo, né? E é considerada como a mãe do universo, Sati Devi, né? Então se diz que Sati Mata ela teve 8 filhas antes, né? Como também aí repetindo a história, né, do Krishna Lila. Então foi 8 filhas e todas elas morreram após o nascimento, né? E logo depois aparece Vishvarupa, que é Baladeva, Balarama, né? Ou seja, é o irmão de Krishna que está nascendo. Então ele nasce, né, como irmão mais velho de Nimai. E bom, eles ficaram um pouco mais confortados com Vishvarupa, né? Porque Vishvarupa é a expansão de Balarama, né? Aí se diz que Chaitanya Mahaprabhu ele entrou então nos corpos de Satidevi, Jagannatha Mishra, e nesse momento se escutava Jaya, 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 né? Nas bocas de Ananta, né? Ananta Sesha. Então isso, Satimata, Jagannatha Mishra, eles escutaram isso, né? E era como se fosse um sonho, né? Então os corpos de ambos exibiam grande resplandecência. A gente vê que o nascimento de Mahaprabhu não é um nascimento comum, ordinário, né? Ou seja, que ele tem que nascer por um sêmen, algo assim, nada disso, né? Então é aí Krishna mesmo, né? Entrando nos corpos, né?
ou seja, essa energia de Krishna entrando nos corpos de Sete Matas, Jagannatha Mishra. E aí os semideuses eles apareceram, né? Eles estavam ali vendo o que ia acontecer, né? Eles estavam testemunhando, né? E começaram eles estavam invisíveis, claro, né? E começaram a oferecer orações, né? A Krishna nesse momento, né? Então, aí Mahaprabhu ele se instalou no ventre de Satimata, né? E diz que Satimata ela mudou, ela ficou radiante, ela ficou linda, assim, né? Então iluminava toda a casa. Essa é uma refulgência que ela tinha muito grande. Então isso, então na lua cheia, ou seja, né, depois de alguns meses aí, né, na lua cheia apareceu Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então quando ele aparece, o que está junto é o canto do Mahamantra Hare Krishna. Todo mundo cantando Hare Krishna. Parece que era um eclipse, né? Era um eclipse. A gente sabe que em eclipse são momentos inauspiciosos, né? São momentos astrológicos assim, meio inauspiciosos, né? E todos os devotos, ou seja, as pessoas elas cantam o nome de Hari nesse momento, né? Para combater as más influências, né? Então todo mundo estava ali fazendo Sankirtana, né? Todo mundo, né, ficava Haribol, cantando, né, Hare Krishna, Hare Krishna. Esse era o tom. Nesse som tumultuoso, então Mahaprabhu ele aparece, né? Então os devotos iam para se banhar no Ganges, né? E o Sankirtana começou a rolar em todo local, né? Em todos os cantos tinha o Sankirtana. Mulheres, crianças, idosos. Dizem que era como a descrição de Chaitanya Bhagavatam, né? Se não me engano. Era como viam-se milhões de cabecinhas assim no Ganges, assim. Estava como coalhado de gente, assim. Todo mundo estava ali cantando o santo nome, né? Isso foi, claro, aí no eclipse lunar, né? E todo mundo cantando Hare Krishna. E na realidade todo mundo ficou muito, muito satisfeito quando isso aconteceu, né? Ou seja, ele veio como entregar essa inundação, né, do amor divino para todos. Agora, aqui é de onde? Uma descoberta do local de nascimento de Mahaprabhu. Isso foi feita por Bhaktivinoda Thakur, né, no ano de 1886. Na realidade, as pessoas já adoravam, né, a Mahaprabhu, né, no seu local de nascimento, né, do outro lado do Ganges, né, em Navadvip. E isso já era estabelecido, mas Bhaktivinoda Thakur ele teve uma visão, né, ou seja, enquanto em algum momento, né, no seu Bhajana Kutir, ele teve uma visão de onde Mahaprabhu mesmo ele havia aparecido. Então ele foi consultor, né, com muitas fontes, né, assim, escriturais. Ele fez uma consulta, uma pesquisa assim, muito assim, sistemática, né, e profunda. E ele começou a chegar à conclusão que onde ele havia visto, onde ele tinha visto essa visão, né, era no Yogapita, ali era o local de aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. E muitas coisas batiam, né? Por exemplo, o fato de que ali, né, só nasciam tulas. Ali era um local de muçulmanos, né, que os muçulmanos cultivavam as suas terras, né? Mas naquele local ali ninguém plantava nada, porque ali só nascia tulas. E quando eles plantavam alguma coisa ali, toda a família, o pessoal ficava doente, a família morria. Então se criou uma certa superstição, ou seja, que ninguém poderia plantar nada ali. Então isso foi um dos fatores, né, que mais que chamou muita atenção de Bhaktivinoda Thakur, né? E além disso, depois Bhaktivinoda Thakur ele chama Jagannath Das Baji Maharaj, né, para realmente confirmar, né, se ele era o local mesmo do nascimento de Mahaprabhu. Diz que Jagannath Das Baji Maharaj, que ele vinha sendo carregado, né, no seu cesto, né, pelo seu servo, né, esqueci o nome dele. Bom, enfim. E Jagannath Das Baji Maharaj dizem que ele viveu
140 anos, uma coisa assim. E ele vem carregado, né, com o servo dele, né? E aí nesse momento ele todo encurvado, né? O servo carregava ele, parece que era num cesto, uma coisa assim. Mas nesse momento ele pula do cesto, começa a gritar Haribol, 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 assim, confirmando, né, que ali era o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu mesmo, né? Bhaktivinoda Thakur, ele era um ministro do governo, né? E ele em Jagannatha Puri, né? Ele trabalhava ali para o governo, mas ele estava muito ansioso, né? Para que realmente para morar na terra de Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele queria, então ele pediu transferências assim muitas vezes, né? Parece que depois ele foi trabalhar em Krishnanagar, se eu não me engano, né? Em Krishnanagar, que é perto, né? Que é perto de Nova Delhi, né? Então ele pedia, né, demissão do serviço público, mas era recusado. Isso se recusava, né? Que ele era claro, ele era um funcionário muito competente, né, então ninguém queria perder a Bhaktivinoda Thakur. Aí depois ele foi aqui para Krishnanagar, isso mesmo, né? A 25 milhas de Nova Delhi, Mayapur. Então Bhaktivinoda Thakur, ele não estava em Godruma Dweep quando teve a sua visão do Yoga Pita. Então onde ele estava, então? O Gurudev fala que estava em Yoga Pita. Que ele estava em Nova Dweep. Onde ele estava, então? A casa... lá, vamos ver. A casa, na verdade, a casa de Bhaktivinoda Thakur era em Godrum. Só foi construída 2 anos depois. Ok. Que é o Swananda Shukada Kundya, né? Foi construído em 1889. Enquanto sua visão de Yoga Pita foi em 1887, ele estava hospedado em Rani Dharmashala, do outro lado do Ganges. Então é isso aí. Eu já tinha ouvido essa história desse jeito também, mas eu ouvi de outra maneira, mas enfim. Tem uma confusão assim sobre isso. Parece que tem uma certa dúvida, né? Porque, bom, mesmo o Gurudev ele já falou, lembra que eu falava? Ele falou isso? Então, bom, eu já ouvi falar que ele estava em Godrum, mas tem essa versão que ele estava em Nova Delhi. Bom, enfim. Foi aquela casinha que ele escreveu Sharanagara? Bom, importante é que ele teve visão, né? Aonde não interessa muito, se foi em Nova Delhi ou se foi em Godrum, porque a gente ouviu essas duas versões, né? Mas tudo bem. Aí ele fala que foi em Nova Dweep, nessa versão que a gente tem aqui, é onde Gorakshara Das Baji Maharaj fazia bhaja, né? Então Bhaktivinoda, que ele estava vivendo, trabalhando em Krishnanagar naqueles dias, né? E ele ia a Nova Dweep finais de semana, né? Para descobrir os locais dos passatempos de Mahaprabhu. Por isso também que ele foi considerado o 7º Goswami, porque os Goswamis também descobriram os locais de passatempos de Krishna, né? Então, e Bhaktivinoda Thakur estava fazendo isso no Gaura Lila, né? Ele estava desapontado, claro, porque os residentes de Nova Dweep não estavam interessados no culto a Mahaprabhu. Ele fala na sua biografia, né, que ele só prestava atenção para o seu estômago, só queriam comer, enfim, uma coisa assim. Mas aí quando ele estava ali no Rani Dharmashala, Bhaktivinoda Thakur teve essa visão de Yoga Pita. Uma noite de sábado, Bhaktivinoda Thakur estava no telhado, aí conta direitinho aqui. Na noite de sábado, Bhaktivinoda Thakur estava no telhado do Dharmashala com seu filho Kamala Prasad, um funcionário do seu escritório. Ele estava olhando em direção norte quando a luz brilhante apareceu no horizonte, através do Ganges, né? Dentro daquela refulgência apareceu Yoga Pita. Bom, com prova final, Bhaktivinoda Thakur ele mostrou esse local Jagannatha Das Baji Maharaj, como eu falei, né? E aí confirmou que esse era o local. E claro, ele também fez pesquisas, ou seja, né? Foi assim, né? Conversou com muitas pessoas, né? Então ali ele. Em Jagannatha Das Baji Maharaj, como eu falei, ele ficou em êxtase, dançava, cantava. Né? Aqui está a confiabilidade do local de nascimento do professor Nishi Kanta Sanyal. Bom, que foi um discípulo, né, muito erudito, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né,
também ele acabou escrevendo aí sobre isso também, né? Então aí começou a explicar assim, né, que por que você precisa saber ao certo onde foi, né? Porque realmente a nossa mente, né, a nossa mente ela tem essa característica de duvidar muito, então você quer saber exatamente aonde foi, como foi, né? Quem estava lá, ou seja, isso é a mente ela precisa de provas, né? Então por isso também Jagannath Das Babaji Maharaj, né? Ele foi muito importante nesse evento, né? Porque ele era muito, muito poderoso, né? Um Siddha Purusha, assim, tinha todas as perfeições místicas, Jagannath Das Babaji Maharaj. E quando ele confirma esse evento, né? Então todo mundo ficou, né, tranquilo, né? Então é isso. Então o que ele explica aqui é que se a gente tenta, né, a gente tem que estar preparado, né, para entender essa natureza espiritual do local, assim identificado, né, como local do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, e quando a gente aceita isso, você não tem mais que duvidar, né? Porque na realidade a fé no Vaishnava, né, é uma coisa, isso tem que ser inabalável. A nossa fé no Vaishnava tem que ser inabalável, ou seja, a nossa fé nas escrituras tem que ser inabalável. Não é uma fé cega, mas é uma fé Shastriya Shraddha, uma fé que vem do Shastra, que vem dos Vaishnavas. Então isso é realmente algo que a gente tem que seguir, né? Porque se você não tem fé, né, nos devotos, se você não tem fé em Krishna, se você não tem fé, né, no Vaishnava, você não vai adiante. Não tem como. A fé é esse motor que te leva a todas as direções, né? Isso é fé. E ela vai te levar justamente aonde? Aos Vaishnavas, para que você possa continuar praticando. Então por isso que está falando que isso é muito importante, né? E ele diz também que você não pode, né, entender isso por você mesmo, você chegar lá e falar, não, aqui foi, não foi. Você precisa ter essa confirmação, né? Então ele fala que Jagannath Das Babaji Maharaj declara que um determinado local é sagrado. Então ele declarou isso, que esse é o local sagrado de Chaitanya Mahaprabhu. Okay. Aí fala, né? Então ele fala que realmente as pessoas deveriam desistir dessa visão, né? Achar que o nascimento de Mahaprabhu não é somente uma coisa histórica. Claro que a gente tem muitas evidências históricas, né? Isso se tem mesmo, né? Porque, por exemplo, para Krishna, né, você pode até falar, não, a gente não tem tantas evidências assim históricas que Krishna apareceu. Mas faz muito tempo, né? 5.000 anos, uma coisa assim. E você pode falar, não, lá está a pegada de Krishna, lá está a árvore onde Krishna pulou. Bom, aí você olha a árvore, né? Será que essa árvore é essa árvore mesmo? Né? Será que ela está lá há 5.000 anos? Você pode, isso é a nossa mente é assim, né? E aí quando te mostram lá no Radha Damodar, né? Te mostram a Govardhana Shila, né? Ou seja, uma pedra gigante onde tem a marca, né, do pé de Krishna. Você olha, uau. E, bom, você fica sempre meio assim. E por exemplo, mas se diz que com o Mahaprabhu é diferente. As evidências, né, de que Mahaprabhu, né, existiu, que ele fez todos esses milagres, ou seja, que ele realmente era, né, uma personalidade assim, completamente extraordinária, isso existe, né? Então foram centenas e centenas de pessoas que testemunharam isso, então tem escritos, tem, né? Inclusive se diz, né, que os ingleses, quando liam isso, né, eles pensavam que Mahaprabhu era um epilético, né? Porque ele tem esses né, sintomas assim, né, de epilepsia, assim, como se fosse porque ele babava, ele tremia, enfim, né? Então eles pensavam que ele babava e tremia de êxtase, né, de bava, né, o bava que ele tinha, né? Aí Tripurara Maharaj fala que ele não era epilético, porque epilepsia não se transmite, né? Ou seja, não se contagia. Mas na realidade Mahaprabhu contagiou todo mundo, né? Então isso era a prova que não era epilepsia, né? Era o bhava de Mahaprabhu mesmo.
Bom, ele está falando aqui que é importante entender aí o mérito, né, de Bhaktivinoda Thakur, né, em esforçar-se assim, para estabelecer isso, né? Ou seja, esse conceito onde Mahaprabhu realmente havia aparecido. Claro, deu muito problema na época, a gente entende, né, porque as pessoas já adoravam Mahaprabhu em outro local, né? Então isso tirava, né, a atenção desse local, os peregrinos iam ali, né, doações, então houve uma certa resistência por parte das pessoas, por isso também, né? Que? Claro, é difícil você mudar a sua opinião sobre algo, né? Mas também existia todo um conceito assim de um contexto, né, de que você precisa as doações, tudo, né, que vinha ali, né? Então aí, para Maharaj, ele está falando aqui que a gente não ia entender, a gente não ia saber, né, quem foi Mahaprabhu se não fosse pelos seus discípulos, né? Porque Mahaprabhu mesmo ele não escreveu nada, né? Ele escreveu só o Sikshastra, né, talvez aí um verso ou outro, mas ele não escreveu nada. Claro, tem gente que fala que ele escreveu um Bhagavad Gita, né? Tem umas teorias assim, mas nada foi comprovado sobre isso. Quando você pensa assim, qual é o legado de Mahaprabhu, o que ele escreveu pra gente, né? O que ele escreveu pra gente? Foi só o Sikshastra, né? Entende? Ou seja, ele não deixou livros, não deixou nada, né? Assim, então Mahaprabhu, diretamente, ele não deixou isso, né? Mas, só o Sikshastra, né? E dois versos, né, do Padyavali, né, que é esse Naham Vipro Nacha Narapatir Napibashuna Shudro Naham Varni Nacha Grihapartir Novanastu Jatirva Kintu Prudam Nikila Paramananda Purnambrita Bide Gopi Bartu Padakamalyo Dasanu Dasaha. Então aqui é um verso muito importante, né, que fala: eu não sou um chato, eu não sou um Vaishya, eu não sou um Shudra, eu não sou um Brahmachari, eu não sou um chefe de família, um Grihasta, né? Não sou vanaprastha nem sannyasa, ou seja, ele está destruindo o Varnashram aqui. Ou seja, revolucionário. Não tem importância se você é Brahmachari, se você é sannyasa, se você é Grihasta. Isso não tem a menor importância. Mas o que tem importância? Você ser servo do servo do servo, né, do Senhor das Gopis. Isso é o mais importante, é isso, né? Esse verso que todos os pujaris, né, deveriam cantar, né, antes de entrar no puja. Ou seja, é um verso assim, muito importante que Mahaprabhu deixou, que a gente deveria entender que aí está, de certa maneira, a essência do que nós somos, né? De que somos realmente, somos servos de Krishna, ou seja, servos do Senhor das Gopis. E essa é a nossa identidade que deve ser, né, procurada, né? E deixou outro verso aqui também, que não é tão famoso, mas diz que a mensagem dos Upanishads está longe dos tópicos do néctar de Hari. Por essa razão, o estudo dos Upanishads não resulta em um coração que derreta com emoções ou sintomas de êxtase, como tremores, lágrimas derramam nos olhos ou nos pelos do corpo, dos olhos ou os pelos do corpo se arrepiam, né? Claro. Então, os Upanishads, que é como a essência, né, das nossas escrituras, né, a gente pode dizer assim, os Upanishads são a parte mais importante das nossas escrituras, né? Isso não vai dar a você o que? O êxtase, né, o amor, né? Por isso se fala Nikila Shruti Mouli Ratnamala Duirajita Pada Pakanjata. Quando o Rupa Goswami fala isso, né, ou seja, que todos os Upanishads assim, estão prestando, de certa maneira, estão se refugiando, né, nos pés de lótus, ou seja, no brilho, né, que emana aí do canto do santo nome. Tá tudo. Se você canta o santo nome, você não precisa nem ter o trabalho, né, de estudar os Upanishads, você não precisa ter o trabalho de estudar nenhum Shruti, nenhum Smriti, porque realmente o santo nome ele vai te dar tudo, né? Claro que você tem que ter esse trabalho, né, para se estabelecer no tato, não cometer ofensa, enfim, para você poder servir os Vaishnavas e se movimentar dentro do tato, a gente entende isso, mas de uma maneira geral
O santo nome ele é capaz de entregar tudo para você. Né? A Tinta Beda Tattva, isso foi estabelecido por Chaitanya Mahaprabhu mesmo. Né? É como esse conceito que é inconcebível, porque essa visão, né, de Beda, de igualdade e diferenças simultâneas, né, isso já existia, de certa maneira. Né? O Madhvacharya ele tinha esse conceito, né, de igualdade e diferenças simultâneas. Mas esse conceito que é atinta, ou seja, que você não consegue entender isso, né, isso foi o Mahaprabhu que estabeleceu. Tanto é que ele coloca, né, esse é famoso, ele coloca, ele aceita, né, a ilusão do Sr. Brahma, né, imagina, que está no Bhagavatam. Ele aceita a ilusão do Sr. Brahma, né, que também ele ficou iludido quando ele, né, tentou, quando Krishna chama ele a Dwarka, né, e mostra, né, vários Brahmas ao mesmo tempo para ele. Então ele ficou iludido 2 vezes e Madhvacharya não conseguia digerir isso, né, que o guru original da Sampradaya pudesse estar iludido. Já Chaitanya Mahaprabhu acredita que sim, porque é a tinta, né, ou seja, é inconcebível. Cristo pode fazer qualquer coisa. Né? Então esse conceito foi estabelecido sim por Chaitanya Mahaprabhu e é uma palavra muito pequenininha, mas que dá uma grande, que faz a grande diferença na nossa Sampradaya para as outras Sampradayas. Então isso, Gaudiya Vaishnavismo é o que? O Maharaj fala, é ver Chaitanya Mahaprabhu através dos olhos dos seus devotos. Essa é a ideia. E quem eram esses devotos? Os Goswamis. Então eles que escreveram, né? Eles que realmente... Então se diz, né? O Maharaj fala que Mahaprabhu é como, sei lá, cataratas do Iguaçu. Ele não fala cataratas do Iguaçu. Ele fala o Niágara, né? Como é que é? Niágara? Niágara, né? É assim? Essa cachoeira, né? Tão grande nos Estados Unidos. Niágara, né? Niágara, acho que é a maior cachoeira do mundo, né? Não sei. É a maior. Então é mais ou menos isso. Mahaprabhu é isso, é como essa cachoeira gigante. Pra gente seria aqui o caldeirão. Não sei. Então se você entrar debaixo ali, né, do caldeirão, assim, embaixo, quando ele cai, né, essa cachoeira grande que cai, você pode morrer. Porque ele vai te afundar muito, enfim. Então você não consegue aproveitar nada. Mas aí como se faz um lago, né? Esse lago, esse poço, né? E aí sim você pode nadar no poço, você pode, né, brincar no poço. Então isso é o que os Goswamis fizeram. Ou seja, a gente não podia pegar tudo que o Mahaprabhu estava trazendo, mas aí eles facilitaram isso, né? Os 6 Goswamis de Vrindavan. E também vamos passar Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj. Na Arte Sada ele fala, né, que ele comenta que realmente não adianta você falar que é de Goura, Goura, Gouranga, algo assim, se você não segue os Goswamis de Vrindavan. Né? Tem que seguir eles. Né? Ou seja, tem que seguir o que eles passaram para você seguir. Mas aí como faz? Ou seja, não é fácil seguir os Goswamis. Claro, não é fácil. Mas é isso, eles estão entregando para você algo muito, muito elevado. Né? E como você faz para seguir os Goswamis? Né? Você tem que seguir aqueles que seguem, né? Os Goswamis de Vrindavan. Né? É a maneira mais fácil da gente seguir os ensinamentos de Mahaprabhu, é assim. O Mahaprabhu ele fala, né? Se você não consegue praticar isso, né? Você você não vai chegar a lugar nenhum, ainda que você queira, né, falar para os outros, fazer muitas coisas, você não vai falar. Então, por exemplo, como a gente faz para seguir os Goswamis, né? A gente precisa do sadhu, né, que nos instrua, né? Porque às vezes as mesmas instruções, né, no Bhakti-rasamrita Sindhu, né, mesmo no Sandarbha, tudo isso, essas instruções elas têm que ser digeridas, né, por um sadhu. E esse sadhu vai entregar para você a essência, né? O que você pode, como você pode seguir. Né? E você pode seguir eles, né? Dando o exemplo. Né? Essa é a melhor maneira. Né?
Então você incorporando os ensinamentos dele na sua vida. Isso é a forma mais ou seja, a forma mais fácil de se fazer é assim, né? Aos poucos, né? Então, aos poucos você vai controlando os sentidos, aos poucos você vai controlando a sua mente, aos poucos você vai deixando de se atrair tanto, né, pelos objetos sentidos, aos poucos, né? Foi o que Rupa Goswami, o que Rupa Goswami fala? Vachuvega, Manasaha, Krudavega, Divavega, etc. Ou seja, que ele fala isso, você tem que tolerar, né, os impulsos, né? Ele fala tolerar os impulsos da língua, da fala, da ira, né? Blá, blá, blá. É para isso, você precisa tolerar isso, começar a tolerar isso, né? Então, ele não fala nem controlar, tolerar, né? E ele fala o que, né? Utsaha, Nishchaya, Darat, né? Você com entusiasmo, paciência, né? Determinação, ou seja, não é uma coisa que você vai conseguir assim tão fácil, né? É aí que você vai. E aí meus gostamos deram trilhões de instruções, né? Trilhões, né? Guru Padashraya, Diksha, Guru Sevanasa, Dharma, Siksha, Pritya, Sadhu, Marga, Nugamana, enfim. Eles vão dar muitas instruções. Tem que tomar refúgio no Guru, tem que seguir as instruções do Guru, tem que servir o Guru, ser iniciado por ele, enfim, ele vai mostrar que é assim que se faz, né? Agora, ninguém falou que vai ser fácil. Então essa propaganda, né? Cante, seja feliz, é propaganda enganosa. A gente deveria ir ao Procon reclamar. Né? Essa pode reclamar? Pode reclamar. Porque, mas depois também Prabhupada falou que era engano, né? Ele estava enganando os seus discípulos também com essa. Porque não é só cantar, né? Não é só cantar e vai ser feliz. Existem muitas coisas por trás disso, né? Então esse é o lance, né? Isso, e claro, e tudo isso quem, de certa maneira, quem bateu os ensinamentos dos Goswamis, quem fez, botou no liquidificador, sei lá, e bateu os ensinamentos dos Goswamis, quem foi? Não. Quem? Krishnadas Kaviraj Goswami, ele que fez isso, né? Chaitanya Charitamrita é mais ou menos isso, assim, é bem baseado nos ensinamentos dos Goswamis, ele que fez, entregou pra gente, e ele que revelou o quê? Qual foi a contribuição mais assim significativa que Krishnadas Kaviraj Goswami revelou? Que Mahaprabhu é Deus. É Deus mesmo, porque os Goswamis eles não fizeram isso porque estavam já começando, né, a nossa Sampradaya e não queriam, né, estabelecer. Imagina, o Bengali lá, o grandão da Bengali, é Deus, né? Aí todo mundo, ninguém ia acreditar nisso, assim, realmente era mais difícil. Então os Goswamis mesmo eles não falaram, né? Claro, talvez no Ashta, como uma coisinha ou outra, eles vão falar que Mahaprabhu é Deus, mas assim, formalmente, assim, você vai ver o Hari Bhaktilas, mesmo o Sandarbha, eles não vão falar que Mahaprabhu é Deus, né? Eles estavam estabelecendo algo assim muito difícil de ser estabelecido. Qual foi a maior contribuição deles, assim, por exemplo, os Sandarbhas, eles estabeleceram o quê? Que Krishna é Deus, ou seja, não que Narayana é Deus, né? Narayana não é Deus, ele é Deus, mas ele é Deus inferior, ou seja, ele é Deus de uma forma inferior, assim, no sentido que é muita reverência, muito, né, protocolo, né?